Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Agora, põe prateleira de cima, tem dia que esse negócio aqui, as prateleiras estão lá no alto. É o caso hoje, eu estou recebendo aqui o Romeu Stangerlin. O Romeu é o seguinte, ele é agrônomo, nasceu em Santa Catarina, estudou no Rio Grande do Sul e hoje é o CEO da companhia Adamar, aqui no Brasil, e também é vice-presidente global. Você está pensando o quê? O Fala Carlão aqui hoje não está prosa, viu? Ô, Romeu, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição de falar conosco aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado, Carlão. É um prazer estar com você aqui. Eu sei que só tem gente da prateleira de cima aqui. Eu estou muito feliz de bater esse papo com você aqui hoje. Obrigado pelo convite, Carlão. Eu que agradeço. Aqui, e Deus me ajuda sempre, viu, Romeu? Eu falo sempre o seguinte, que se eu tivesse uma reunião com Deus lá atrás e ele falasse assim para mim, ó, você pode pedir quem que você quer entrevistar e faz uma lista, eu não ia ter a coragem e a ousadia de pedir tanto, viu? Então, eu quero agradecer, mas, ô, Romeu, a gente sempre começa aqui dizendo o seguinte, ninguém, na verdade, nasce CEO de nada, ninguém é presidente de nada, todo mundo tem uma história para contar, muitas vezes, inclusive, essa história acaba desembocando naquilo que você faz hoje. Então, eu queria saber de você, me conta um pouquinho da sua história, de onde você nasceu, como é que era a sua família, se você tem alguma ligação com a roça, a bola está contigo. Carlão, eu nasci em Santa Catarina, nasci numa cidade pequena, né, em Tangará, Santa Catarina. Depois meu pai mudou para uma outra cidade pequena, que é Curitibanos, né, Santa Catarina. Na realidade, meu pai tinha duas profissões, né? Meu pai era um pequeno agricultor e meu pai também tinha um bar, né? E você sabe que bar em cidade pequena é onde movimenta a cidade, né? Então, recebia lá os agricultores, as pessoas do Banco do Brasil, tudo isso. Então, eu cresci nesse ambiente aí de trabalhar um pouquinho, ajudar meu pai como um pequeno agricultor e trabalhar no bar. E eu tive a oportunidade, trabalhando no bar com meu pai, de ir trabalhar no Banco do Brasil. Eu trabalhei 2 anos no Banco do Brasil como menor estagiário, né, que tinha naquela época, e aí eu cada vez mais peguei gosto aí pela questão da agronomia, né, porque eu atendia muitos agricultores, e os agrônomos faziam os projetos, tal, e eu acabei indo para a agronomia, me formei em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né, excelente faculdade, comecei a trabalhar no sul do Brasil, na época a empresa chamava Sandoz, que é uma das precursoras aí da Syngenta, e em 1994 eu tive a oportunidade de ir para o Cerrado. Então fui morar em Rondonópolis, depois de Rondonópolis eu morei em Goiânia, depois eu morei em Cuiabá, depois fui para São Paulo, e aí tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Morei quase 7 anos fora do Brasil, fui com a minha família, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? O Igor e a Isadora, e aí eu morei um período na Suíça, morei um período na Colômbia, fazia todos os países ali, os países andinos, Caribe, Centro-América. Depois fui morar no leste europeu, Carlão, fui para o leste europeu morar em Praga. Ai, que delícia, hein? Frio. Praga é a coisa mais, é uma das cidades mais lindas que eu conheço, viu? Que coisa maravilhosa. Tem uma ponte linda lá, não é? A ponte, inclusive, chama o Carlos, né? Exatamente, Carlão. Aí fui morar em Praga, tal, fiquei 3 anos lá também com a família, depois voltei a trabalhar em São Paulo, e em 2014, desde 2014, eu estou aqui na Adamar. Vim aqui para ser o diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento, e desde 2019 eu sou o CEO da companhia aqui no Brasil. Então, eu tenho uma história aí muito ligada ao negócio do agro, né? Gosto muito do agro, sou cafeicultor, tenho uma fazenda lá em Patos de Minas, né? Planto um pouquinho de soja, um pouquinho de milho, lá, mas é uma fazenda pequena. Infelizmente, deveria ir mais lá, mas o café que a gente produz lá é um café de boa qualidade também. Olha só que espetáculo, hein, gente? Um cafezinho bom demais. Escuta, como é que você teve uma carreira aí? Hoje a gente sabe que eu quero que você fale um pouquinho agora sobre a companhia, sobre a Damar, como é que ela se originou, né? E hoje, pensando, você tem tão debaixo sempre, parece que o guarda-chuva é um só, né? Então, conta um pouco dessa história da formação. Você, eu acho que foi um espectador privilegiado da formação do que é hoje a Damar. Na realidade, a Damar hoje ela faz parte do Syngenta Group, né? O Syngenta Group tem aí tem 4 negócios que a gente chama embaixo do Syngenta Group. Um negócio é o negócio de a Syngenta Proteção de Cultivos, o outro é o negócio de sementes da Syngenta, o outro é o negócio da Damar e o outro é o negócio da China. Então, nós fazemos parte de uma grande holding, né? De um grande grupo, né?
mas temos resultados para serem entregues independentes, né? E sempre que possível, a gente busca fazer sinergias que agreguem valor para o grupo, né? Uhum. A Adamar, né, Carlão, é uma empresa que ela foi formada através de aquisições, né? Então, a Adamar cresceu no mundo inteiro comprando empresas, né? Então, no Brasil, a Adamar veio da Herbtécnica, da Defensa e da Milênia, né? E em 2014, né, a companhia tomou a decisão, né, ela baseada até hoje em Israel, em Tel Aviv, tomou a decisão de se criar uma companhia única, né? Então, não dava para ter um monte de companhias com nomes diferentes no mundo inteiro, e ela tomou a decisão de criar uma companhia que essa companhia chama Adamar, né? E Adamar em hebraico quer dizer terra, né? Então, você chegar em Israel, você fala assim, ah, eu trabalho na Adamar, quer dizer que você trabalha na terra, você é agricultor, né? Isso é interessante. E aí, em março de 2014, se formou a Adamar aqui no Brasil. Eu cheguei na Adamar em junho de 2014. Então, cheguei aqui logo que a Adamar recebeu o nome, né? A gente está nesse processo, já vão fazer 7 anos, Carlão. Você chegou, ó, você estava no lugar certo na hora certa, né? Pelo jeito. E aí agora aproveita que fala um pouquinho de tudo que vocês construíram aí na Adamar ao longo desses anos todos aí agora. Na realidade, se você pegar a Adamar, né, nos últimos 6, 7 anos, ela teve um crescimento muito grande no mercado, né? Se você pegar o nosso faturamento aí de 2015, né, nós éramos uma companhia no Brasil de 450 milhões de dólares, né? E Uhum. nós fechamos o ano passado com mais de 700 milhões de dólares de faturamento aqui no Brasil, né? Uhum. Então, nós nos últimos 5 anos crescemos aí mais de 60% aqui no mercado brasileiro. Nós tivemos uma mudança também muito clara, Carlão, que é uma mudança no nosso portfólio de produtos, né? Nós éramos uma empresa que vendia muito mais produtos commoditizados, né? E hoje nós vendemos muito mais misturas exclusivas, né? Fizemos vários lançamentos nos últimos anos aí de misturas exclusivas com qualidade de formulação diferenciada, né? Como Cronos, Galil e outros produtos, né? E a gente tem um plano, Carlão, para os próximos 5 anos de dobrar o tamanho da companhia. Nós queremos sair de uma companhia de 700 milhões de dólares para uma companhia de 1,4 bilhões de dólares até 2025. Então, esse é o nosso plano de crescimento. É lógico que crescer não dá para você acordar e falar assim, quero dobrar o tamanho da companhia, né? Uhum. E a gente sempre fala, da onde vem o crescimento, né, Carlão? O crescimento nosso vem, 400 milhões de dólares do nosso crescimento vem de novos produtos, né? Nós temos mais de 10 novos produtos para ser lançados no Brasil nos próximos 5 anos, que acho que isso é importante para nós. Temos novos fungicidas, novos herbicidas, novos inseticidas para ser lançados, que é muito importante. Nós buscamos um aumento da nossa efetividade também nos próximos 5 anos, e nós temos projetos interessantes que nós estamos lançando aí para capturar oportunidade de mercado. Isso vem de investimento, né, Carla? Então, nós temos 2 plantas aqui no Brasil, nós temos uma planta em Londrina, que ela é mais focada em formulação, e nós temos uma outra planta em Taquari, no Rio Grande do Sul, que ela é mais focada na síntese de produtos, né? Então, nós estamos investindo, só para você ter uma ideia, mais de 200 milhões de reais numa nova planta em Taquari para produzir um novo fungicida, que é um fungicida importante aqui no Brasil, né? Nós estamos fazendo investimento na nossa planta de herbicidas aqui. Então, tudo isso vem de planejamento, vem de muita estratégia, de execução e vem de pessoas, né? Não dá para querer dobrar a companhia sem ter gente. Então, hoje nós somos aí no Brasil mais de 700 pessoas e nós queremos ser uma companhia aí de 1.000 pessoas lá em 2025. Então, dobrar é bom, né? A gente sempre fala, precisa ter muito planejamento, precisa ter muita execução, muita estratégia por trás disso, né, Carlão? Se você quiser dobrar o tamanho da companhia no Brasil. E o agro tem um monte de oportunidades aí, você precisa estar apto para capturar essas oportunidades do agronegócio, né, Carlão? Pois é, eu fico pensando assim, eu tenho um orgulho muito grande do Brasil, né? E principalmente da área que eu atuo, da área do agronegócio. Eu era um moleque, eu tinha 20 anos de idade quando fui a primeira vez lá para Rondonópolis, ali para o Centro-Oeste, e eu vi aquilo lá, eu ficava encantado com aquilo, eu ficava me perguntando, né? Porque eu sou de mídia e tal, falei, por que isso não está no Jornal Nacional, né? Mas, felizmente, muita água, muita coisa mudou para melhor sempre, né? Eu acho que. E aí eu queria aproveitar isso que você está falando, para. Isso combina muito com aquilo que o Brasil, a lição de casa que o agricultor, que a agricultura brasileira precisa fazer, porque eu acho que a gente, na verdade, é o seguinte, né? Todo dia a gente tem que matar um leão, né? Tudo que a gente fez até ontem
se você vai explicar lá para o seu povo lá fora, eles vão, o que você entregou ano passado, esquece, já era, né? Daqui para frente, né? Então, essa sede de crescimento da Damar, ela tem uma, vamos dizer, ela encontra respaldo numa realidade do agronegócio. A gente está falando de integração lavoura-pecuária, a gente está falando de uma série de coisas que são, vamos dizer assim, formam uma base, um caldo para realmente crescer muito, né, Romeu? Não, e esse dia a gente estava discutindo, né? O agronegócio brasileiro ele é feito de muitas pessoas, né? A história do agronegócio brasileiro ela é muito bonita, né? Se você pegar aí 30, 40 anos atrás, os aumentos diários, os aumentos de produtividade no Brasil são incríveis, né? O quanto que nós aumentamos em termos de produtividade, né? Se você pegar hoje e olhar o profissionalismo que nós temos no agronegócio, ele é sensacional, a evolução disso, né? E aí, quando você pega, né, um dado que a Embrapa lançou esses dias, né? O agronegócio brasileiro alimenta todos os dias ao redor de 800 milhões de pessoas, né? Então, todos os dias o agronegócio brasileiro é responsável por alimentar 800 milhões de pessoas. E em 2030, fala-se que esse número vai ser ao redor de 1,5 a 1,7 bilhões de pessoas. Então, quando você olha isso, eu sempre falo, né? Você está no lugar certo na hora certa, né, Carlão? O agronegócio, a gente precisa, lógico que a gente tem um monte de desafios no agronegócio, né? Tem barreiras para fazer todos os dias, né? Mas o nosso agronegócio, eu sempre falo, ele é feito de gente. Eu não vou citar nomes aqui, porque se a gente for citar nomes, a gente vai esquecer de nomes. Mas os grandes líderes do agronegócio brasileiro fizeram acontecer e a liderança jovem está chegando e, com certeza, vai fazer isso acontecer cada vez mais no agronegócio, né, Carlão? Ô, Romeu, você falou que não vai citar, mas eu vou citar uma pessoa aqui que já teve aqui, o ex-ministro Alisson Paulinelli, pelo fato de que ele, inclusive, está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz, e a gente está fazendo um esforço danado, e a gente quer que ele ganhe esse prêmio, né? E eu tenho dito o seguinte: o Paulinelli já esteve aqui também no programa falando, e com aquela inteligência, aquela lucidez extraordinária dele. E ele diz assim, pelo que eu conversei, no dia que lançou, inclusive, a candidatura, eu participei dessa cerimônia, ele, se Deus quiser, vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz pelo que está no retrovisor, né? Mas o que ele tem falado e as receitas que ele tem dado para o nosso futuro, né, para aquilo que a gente precisa, aonde a gente precisa pôr o foco, aonde a gente precisa melhorar, eu acho que quase que merecia um outro prêmio Nobel, né? Ele merecia um prêmio Nobel pelo que ele já fez e pelo que ele está dizendo que a gente precisa fazer, né, Romeu? Aí você está falando de uma outra prateleira, né? Aí realmente você comentou, né? Eu recebi os vídeos, a gente fez toda uma divulgação do vídeo, né? Nas redes sociais aqui, e tomara que ganhe, porque é merecedor. Mas você falou bem, né, Carlão? Ele não é merecedor somente pelo passado, né? Pela mudança na agricultura que ele fez do Cerrado, Embrapa, por tudo isso, mas também pelo que ele fala sobre o futuro, né? Então a gente tem muito que aprender, tem muito que aprender com essas pessoas. Pois é, e aí eu acho que eu fico imaginando que a Damar está de olho nisso também, né? Nos projetos de integração lavoura-pecuária, na questão da irrigação. Tem muita coisa vindo por aí, e uma empresa com sede em Israel, como você mesmo citou, deve ser uma empresa que está sempre pensando em inovação, né? Como é que vocês lidam com esse tema? Um dos pilares da nossa estratégia, né, Carlão, é a inovação, né? E a gente sempre fala que tem dois tipos de inovação: a inovação de produto e a gente chama de inovação do digital, né? E nós temos uma série de programas, né, de startups que são israelenses e que vêm aqui, né? Então, nós temos programas aí relacionados à pastagem, nós temos lá o Adamar Pastagem, nós temos o Adamar Clima, né, que nós temos aí mais de 500 estações meteorológicas espalhadas no Brasil aí, que estão na propriedade do agricultor, que ele acessa via celular. Nós temos aplicações de drone, estamos trabalhando um projeto grande aqui que a gente chama do Adamar Darwin, né, que é como é que você coleta todas as informações que o agricultor tem hoje, que ele tem um monte de informações, e você gera valor através de algoritmos para ajudar ele a tomar a decisão. Então, a Adamar trabalha muito nesse contexto do digital, né? E a gente quer ser a referência do negócio do digital. Tanto é que o valor nos últimos 5 anos aí, o prêmio Valor de Inovação do Agro, nós, nos últimos 5 anos, nós sempre tivemos ou o primeiro
ou o segundo, ou a terceira empresa mais inovadora do agronegócio. Então, nós temos uma série e tem essa facilidade de Israel, né, uma série de startups que chegam aqui no Brasil e a gente faz esses testes. A gente tem projetos de redução de aplicação de herbicidas, né, tecnologia de você aplica somente onde é necessário, né? Hoje tem a tecnologia, aplica no verde, mas não aplica, mas como é que você faz as leituras de se está verde, verde, como é que só aplica naquele verde que você quer matar, então, que você quer destruir? Então, tem uma série de coisas aí, a inovação está dentro do nosso DNA, é muito importante para nós, Carlão. Eu recebi aqui uma prêmio que não falta aí de vocês, né? Você já deu uma pista aí, inovação. A gente está chegando já no final da nossa prosa aqui, aliás, a prosa é sempre boa, passa voando aqui. Eu queria que você fechasse essa nossa prosa, que falasse um pouquinho desse mundaréu de premiação aí que a Adamar tem conseguido aí nos últimos anos, e também de uma iniciativa chamada Instituto Adamar. Eu queria saber o que é isso, me conta essa história aí. Na realidade, a Adamar vem nos últimos anos, né, sempre ganhando muitos prêmios, né? Eu até comentei anteriormente, o Valor faz todos os anos aí a premiação, né, da empresa mais inovadora, né? E aí nós temos essa facilidade de sermos israelenses, né? E Israel, a nossa sede em Israel é do lado, lá a gente chama que é do lado do aeroporto, onde tem um monte de empresas e startups. Então, toda vez que você vai para Israel, você vem com novas ideias, né? Então, tem um monte de coisa. Então, o Valor sempre faz uma pesquisa com os agricultores, com as cooperativas, com os distribuidores, para perguntar qual que é a empresa que é a empresa mais inovadora do agro nessa questão do digital, né? E a gente vem sendo premiado nos últimos anos. Para você inovar, principalmente nessa questão do digital, você tem que ter uma cultura do erro, né? Porque é difícil, né? Então, a gente sempre fala, a gente tem algumas etapas aqui, que é a etapa de coletar ideias, de fazer parcerias com as startups. Aí nós temos uma segunda etapa, que é você tem que fazer um plano e ver quanto você pode precisar investir. Nós temos uma terceira etapa, que é uma etapa importante, que é como é que você testa isso, né? Então, a gente testa com o agricultor, o que está dando, o que ele vê valor nisso, né? E uma quarta etapa, que você tem que ter alguma coisa para mostrar para o mercado. Então, a gente trabalha num ciclo de inovação aqui, principalmente do digital, que tem que ter um monte de ideia, mas tem que entregar alguma coisa no final. E, às vezes, você não consegue entregar, então você tem que ter a cultura do erro nessa questão da inovação. Mas nós temos uma série de projetos aí, por exemplo, em pastagem, nós temos o Adamar Pastagem, que ajuda o pecuarista a fazer identificação de ervas, né? E aí ele consegue mandar este relatório em loco para o dono do pecuarista, ele consegue mandar para nós se ele tem alguma dúvida, que produto ele deve usar. Então, a gente trabalha muito nessa questão do digital. E a gente tem uma promessa da marca, Carlão, que a gente chama em inglês, que é o Listen, Learn e Deliver, que é a gente precisa escutar, a gente precisa entender, mas nós precisamos entregar. Então, a nossa promessa da marca, se eu traduzir para o português, é vamos escutar, vamos entender, mas nós precisamos entregar. Então, quando a gente fala, vamos desenvolver um projeto de inovação, um produto novo, a gente precisa ir perguntar para quem sabe. E quem sabe é o agricultor, é a cooperativa, é o distribuidor. A gente sempre pergunta, o que vai ser problema no algodão, na soja, no milho? O que vai ser problema para você daqui 4 ou 5 anos? Eu começo um projeto agora, daqui 4 ou 5 anos eu consigo entregar. Então, a gente vive o nosso conceito da marca. E falar do Instituto Adamar, a gente está aqui em Londrina, a gente tem um instituto, né? São 400 crianças, né, que a gente atende aqui no nosso instituto. É uma coisa que é até difícil de falar, a gente fica muito feliz com isso, né? Então, a gente tem uma série de programas para as crianças, são todas crianças lógico, com renda pequena, né? A gente fica sempre, são as pessoas que estão em volta aqui das comunidades carentes nossas, né? Então, a gente tem aulas de balé, tem aulas de futebol, tem reforço escolar, tem uma série de coisas que a gente faz com as crianças, a gente tem uma equipe que trabalha com isso, né? E a gente vem trabalhando muito bem. Todo final de ano, a gente convida as crianças para fazer uma apresentação para a gente aqui, e vou ser sincero com você, é o que dá mais ibope com as pessoas, é sentir que elas fazem parte de uma empresa que é responsável e sentir que a gente pode ajudar os outros. Então, a gente direciona os nossos recursos aqui para o Instituto Adamar, que hoje é reconhecido mundialmente pela Adamar. É muito legal aí o instituto que a gente tem aqui, focado em crianças, acho que o futuro é dar educação para as crianças, que a gente vai ter um futuro muito grande nesse país aqui, Carlão. Pois é, esse é o futuro, né?
se a gente cuidar das crianças, é só cuidar das crianças que está tudo certo, né, Romeu? Parabéns aí por essa iniciativa da Damar. Você falou um negócio super interessante aí também, outro tema que também é caro para mim, eu falei essa semana com o presidente da BCZ, que é a história das pastagens, né? A gente tem um volume gigantesco de pastagens degradadas no Brasil, e se a gente arrumar isso, a gente libera mais área para a agricultura, enfim, tem um impacto disso na questão de sustentabilidade também é gigantesco, né, Romeu? Se você olhar o quão profissional está o negócio de pastagem, de pecuária no Brasil, é impressionante, né? Nós temos um departamento aqui que só cuida do negócio de pastagem, né? Então, nós temos toda uma linha de herbicidas para pastagem, temos uma linha de inseticida, é uma equipe separada, né? Nós já somos a segunda empresa no Brasil nesse segmento e impressiona, temos novos lançamentos agora, vamos lançar um produto este ano para pastagem, né? Que é uma mistura tripla para facilitar a vida do pecuarista, mas se você pegar a produtividade, o número de UAC que vem aumentando por hectare, é impressionante. Nós temos aí 150 milhões de hectares de pastagem que deve fazer uma integração muito grande com a agricultura e vai agregar muito valor. E aí estamos falando que a gente, né, vamos trabalhar numa região específica, numa área específica no Brasil, sem entrar em floresta, sem entrar em nada, que acho que isso a gente tem que preservar mesmo, né, cara? Romeu, infelizmente nosso tempo acabou. Eu tenho para te dizer o seguinte: eu sou um otimista por precisão, eu adoro o Brasil, e eu queria, para fechar a conversa com você aqui, que você me falasse que Brasil que você está enxergando no futuro, com que Brasil você e com que Brasil a Adamar no mundo trabalha. A gente trabalha com um Brasil muito forte, né? Lógico que o Brasil tem seus desafios, né? A gente entende isso, né? Para você trabalhar no Brasil, você precisa ter alguns cenários, né? Isso é importante. A gente sempre trabalha com isso aqui no Brasil. Eu também sou um otimista por natureza. 2021 vai ser um ano muito bom. Os preços das commodities, dificilmente você vê um ano onde está tudo bom, né? 2021 está muito positivo. Mas eu acho que a gente está num negócio que é o agronegócio, que ele vai ser essencial para o negócio do Brasil e essencial para o mundo. Então, a Adamar faz muitas apostas no Brasil para o futuro, trabalha muito forte com a gente, faz muito investimento aqui no Brasil e a gente está sempre aqui, né? Trabalhando nessa questão de a gente sempre fala, você precisa ter pensamento positivo, né? Mas não dá para viver só de pensamento positivo. Agora, pensamento positivo com ação e implementação, aí você vai ter um futuro brilhante aqui na Adamar ou em qualquer lugar que você esteja, Carlão. Ô, Romeu, eu queria te contar uma história, se você me permitir. Eu tenho uma história pessoal sobre esse assunto. Eu estou virando palestrante para falar desse tema, porque é o tema de saúde. Eu emagreci, da época que você entrou na Adamar, em 2014, eu pesava 160 quilos. E hoje eu peso 80. Então, literalmente, eu tirei um cara de mim sem fazer bariátrica. E aí as pessoas me perguntam, mas o que você precisa? Eu falei, aliás, outro dia comentei até com o Sabina, eu falei, Sabina, a gente tem só 3 coisas que precisa querer, precisa decidir, precisa planejar e precisa ação em cima do planejamento. É só isso. É mais ou menos isso que você está falando, né, Romeu? É isso mesmo. Com ação, planejamento e querer fazer, a gente consegue entregar. Isso é certeza que tem que fazer isso mesmo, Carlão. Querido, eu até queria ficar aqui mais tempo conversando com você, mas infelizmente nosso tempo acabou e eu queria agradecer imensamente a sua disposição de falar com a gente e dizer que nós estamos sempre de portas abertas aqui para você, viu, Romeu? Carlão, nós também aqui, você sabe, a hora que você precisar de alguma coisa, é um prazer atender você aqui. Com certeza a gente vai estar nas feiras aí, espero que o ano que vem a gente consiga estar e as portas, os estandes da Adamar estão sempre abertos para você nas feiras também. Um prazer estar aqui com você, Carlão. Isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio. Quero aproveitar mostrar para vocês aqui a nossa revista Agro-Revenda, que é apoiadora aqui do programa Fala Carlão, e dizer para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, gente, não é por falta de motivo, né? Uma entrevista como essa aqui do Romeu merece Você tem que sair catando gente por aí e se inscrever agora no canal. Aperte o sininho para você receber as nossas notificações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos.
E se você tiver na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente, obrigado. Valeu, Romeu, obrigado. Um abraço, Carlão, um abraço. Fui.